Olá, meus amigos, minhas amigas, meus amados irmãos e irmãs. Shalom, graça e paz seja multiplicada a cada dia em nossas vidas. Amém. Eu estava ouvindo um vídeo, um estudo de uma irmã que ela falava sobre o primeiro milagre de Jesus. E eu fiquei ouvindo aquele vídeo, eu falei, meu Deus do céu, quanta sabedoria, quantas chaves espirituais que essa irmã pôde filtrar num texto tão pequeno da Bíblia. O que seria chaves espirituais, né? Vou explicar para vocês, eu sempre falo aqui sobre chaves espirituais. Vamos entender o que é isso, né? Lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1, está escrito assim, ó: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. O que é ser um despenseiro? Despenseiro, na cultura árabe, por exemplo, na família tem uma pessoa que é dispenseira, ou seja, aquela mulher que casa com um dos filhos e só tem filho homem. Então essa mulher ela recebe a chave da dispensa. Então é isso que está falando esse texto para nós. Essas pessoas, algumas pessoas são dispenseiros dos mistérios de Deus. Então isso nos mostra que a palavra não é revelada a todos. Existem algumas pessoas que têm acesso a algumas chaves espirituais. Então é por isso que nós gravamos, é por isso que nós ensinamos. Essas pessoas que têm acesso a essas chaves são pessoas que têm o dom de ensino, pessoas que têm essa intimidade com Deus. Quando eles leem a Bíblia, eles entendem o que Deus está falando ali nas entrelinhas. Tem pessoas que lêem a Bíblia e entendem tudo errado, né? Desses embaraços que atrapalham a sua elevação espiritual com Deus. E aqui nós vemos que em 1 Coríntios 4 e versículo 1, Deus ele dá a certas pessoas a chave da dispensa. Então eu estava ouvindo essa irmã pregar e ela pregava sobre o primeiro milagre de Jesus, o primeiro milagre que Jesus realizou. Ela leu mais ou menos uns 4 ou 5 versículos e eu fiquei bobo de ver, meu Deus, quanta coisa tinha ali para explicar, para ensinar só nesses versículos ali. Eu vou trazer para vocês algumas coisas que eu consegui anotar desse estudo que a sua irmã fez. Então o inimigo, quando ele olha para nós, ele vê que nós temos essas chaves espirituais. É a chave da dispensa. Então essa chave é que ele vai ficar com inveja de você ter essas chaves. Então é por isso que o inimigo se levanta, por isso que tem lutas, às vezes lutas acirradas que nós passamos por causa que nós somos detentores das chaves espirituais de Deus. Enquanto estamos com essas chaves, o inimigo nos persegue, porque ele quer fazer desacreditar as pessoas daquilo que nós ensinamos, daquilo que Deus abre as cortinas e que nós enxergamos na palavra. Ele quer desacreditar as pessoas, então por isso há perseguição. Mas não abandone essas chaves, continue estudando, continue lendo a Bíblia, porque se você abandonar essas chaves, você se torna um servo inútil. Então fique com as chaves que Deus te deu. Não abra mão disso. Por que nós temos que ficar com essas chaves e confiar em Deus? Porque essas chaves abrem portas no mundo espiritual. Ela abre portas para bênçãos espirituais na vida de alguém. E quando você lê e Deus te mostra uma chave de um versículo, aquilo vai servir para alguém aprender e para alguém vencer uma batalha, uma luta espiritual que a pessoa está passando. E você vai receber um galardão por causa disso, por você ter sido detentor das chaves espirituais e ter ido até o final e não entregou os pontos, suportou a luta, suportou a batalha.
Então, quando Deus ele nos dá uma chave, cuida dessa chave, né? Tenha cuidado por ela. E uma coisa bastante importante também está lá em Colossenses 3, 22 e 24, né? Obedecei vosso Senhor com temor. Isso é uma chave espiritual muito importante também. Ali fala assim, ó, quando você está lá no seu trabalho, a Bíblia fala assim, é lá em Colossenses 3 e 22. Para nós obedecermos aos nossos superiores, por exemplo, ao dono da empresa, ou alguém que te deu esse trabalho, ou seu chefe, é para você obedecê-los em tudo, como se fosse ao Senhor Jesus. Olha, é muito profundo isso. Então, como se fosse ao Senhor Jesus. E da mesma forma, a mulher que ela é casada com o marido, ela deve respeitar o seu marido como se fosse ao Senhor Jesus também, né? Olha que comparação, né? E também o marido, ele deve honrar a mulher como se fosse Cristo amando a igreja. Ele deve amar a sua esposa com toda a sua força, com tudo que ele puder fazer para amar a sua esposa, porque ele é comparado com Cristo amando a igreja. Então, irmãos, são comparações que são chaves espirituais. E nós vamos ver aqui no livro de João, capítulo 2. João, ele não foi o apóstolo João. Aqui está falando, o livro de João está falando do João Batista, né? O apóstolo João, ele escreveu o primeiro João, o segundo João, as cartas apostólicas, né? Mas esse livro de João, em particular, ali, quem escreveu esse livro, essas palavras que estão escritas ali, são palavras de João o Batista. Então nós vemos aqui, João, capítulo 2. E João Batista, ele era profundo nas palavras, né? Nós vemos o capítulo 1 de João, onde ele vai além de Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, né? Lá em João, capítulo 1, ele fala, no princípio era o verbo, que é a palavra, a Torá. O verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. O que isso significa? Isso é muito profundo, isso é além de Gênesis. No princípio ali está falando antes da criação, antes de Gênesis, porque Deus é eterno. Ele não tem princípio nem fim, mas esse princípio ali dá a ideia de tempo antes daquilo acontecer. Então, antes daquilo acontecer, havia a palavra. E a palavra era o verbo. E o Espírito de Deus, quando Deus fala assim, a quem enviarei, quem há de ir por nós, a palavra fala, eu irei. É a palavra de Deus. A palavra de Deus tem espírito. É uma pessoa. E ela se manifestou aqui através de Yeshua HaMashiach, o Messias. Através de Jesus, que nós conhecemos por esse nome, né? Então, quando Jesus falou, eu irei, na mesma hora, o Espírito Santo, que é os 7 Espíritos de Deus, que também é uma pessoa, que também tem sentimentos, porque tudo que Deus faz tem sentimento. A palavra dele tem sentimento, até a palavra dele é uma pessoa. Então, o Espírito Santo pegou a palavra de Deus, que é uma pessoa, e transformou numa semente e colocou no ventre de uma mulher, para que ele pudesse nascer de mulher e ter a autoridade de Adão. Porque essa autoridade Deus deu somente para Adão, não deu aos anjos. E os anjos, eles até queriam pregar o evangelho para anunciar a palavra de Deus, mas não podem, porque o anjo ele não suporta. Ele não é feito como nós fomos feitos, né? O anjo não suporta o pecado. Então, se o anjo chega para evangelizar alguém, a pessoa já dá uma risadinha, discorda e fala que é mentira, o anjo já saca a espada e corta a pessoa no meio.
porque o anjo não tolera, não suporta isso. Então, os anjos não poderiam trazer o evangelho, porque senão eles iam matar todo mundo, né? Então, Deus fala assim: quem enviarei? Quem enviarei? E aí Jesus fala: eu irei, a palavra. Então, quando ele vem, antes de Jesus vir na cruz, já estava sendo preparado o caminho para ele vir. Como, por exemplo, Moisés, quando recebe a lei. O que é a lei? É a palavra. Então, Moisés já estava recebendo ali a palavra que era próprio Espírito, que tinha sentimento e que era uma pessoa. A lei que estava ali nas pedras escritas, aquilo tinha vida. E aquilo era a palavra. A Bíblia fala também que a palavra é o Senhor dos Exércitos, né? Está lá em Salmos 24, né? Levantai, ó portas, as vossas cabeças, que vai entrar o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Então, o Senhor dos Exércitos, quem é o Senhor dos Exércitos? O Senhor Jesus. Porque se ele é Rei, ele comanda os exércitos celestiais. As hostes celestiais são comandadas por um líder. E esse líder é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É a palavra de Deus. A palavra, justamente a palavra que veio aqui, se tornou carne, como está escrito lá em João, capítulo 1, versículo 1. Então, voltando aqui, né, que eu estou fugindo um pouco do assunto, né? Voltando aqui em João, capítulo 2. Em João, capítulo 2, João descreve o primeiro milagre de Jesus. Mas pela postura com que Maria apresenta a Jesus, dá a entender que esse já não foi o primeiro milagre, não. Porque Maria sabia com quem ela estava lidando. Ela chega para os servos e fala: façam tudo o que ele mandar. Quer dizer que ela já conhecia. Jesus já deve ter feito alguns outros milagres que não estavam registrados na Bíblia. Mas o primeiro milagre registrado foi esse. A festa de um casamento em Caná da Galileia. E quanta coisa boa nós podemos tirar de aprendizado, de lição, de chaves espirituais para a nossa vida desse texto que narra esse milagre no casamento. Vamos ler aqui, né? João capítulo 2. Uma poderosa narração, uma narração muito linda. Diz assim: no dia terceiro, houve um casamento em Caná da Galileia. E a mãe de Jesus estava lá. Maria, mãe de Jesus, estava lá. E também foram convidados Jesus e seus discípulos para este casamento. Primeira lição que nós tiramos daqui: eles convidaram a Jesus. E isso fez toda a diferença. Às vezes na nossa vida nós passamos por lutas e muitas pessoas se esquecem de convidar Jesus. Senhor, venha morar em mim. Venha, fica aqui comigo. Muitas pessoas esquecem desse detalhe. Então, olha só, primeira coisa muito importante que nós vemos: Jesus ele não estava lá apenas por estar na festa, ele foi convidado. Ele foi convidado, não estava lá na cozinha, ele não estava em nenhum outro lugar, ele estava sentado na mesa, participando com os outros convidados. Então essa é a primeira lição que nós podemos tirar. Temos que convidar o Senhor Jesus para tudo em nossa vida. Convida o Senhor Jesus para sua casa, convida para suas finanças, convida para sua saúde, convida o Senhor Jesus para o seu emprego, para o seu trabalho. As coisas vão começar a dar certo ali, porque quando começa alguma coisa a faltar, está ali a presença do Senhor Jesus. E Ele vai fazer o milagre acontecer e você vai receber a bênção, nada te faltará. Como está escrito lá em Salmos, de número 23, se Deus é o meu pastor, não terei falta de nada. Então, se o Senhor Jesus está ali, Ele é um convidado seu, você não vai ter falta de nada mais nessa vida. Amém? Porque Ele preenche tudo na nossa casa. Então, olha, vamos lá. Versículo 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Então Jesus lhe disse: mulher, o que tenho eu contigo?
ainda não chegou a minha hora. Então, versículo 5, né? Diz assim: a sua mãe então disse aos serviçais: tudo quanto ele vos disser, fazei-o. Olha como ela conhecia o Mestre, como ela conhecia o Senhor Jesus. Tudo quanto ele disser para fazer, façam. Ela deu ordem aos serviçais da casa ali, para obedecerem tudo que ele mandasse fazer. Então aqui já tem uma outra chave espiritual importante. Temos que obedecer tudo que Jesus nos manda fazer. Ela foi na pessoa certa. Olha que chave espiritual importante também. Se ela saísse com essa notícia de que acabou o vinho, e se ela saísse espalhando para todo mundo ali na festa, muitos convidados iam embora porque acabou o vinho. Porque muitos que estavam ali na festa não estavam por causa do noivo, e sim por causa do vinho. Olha só nos dias de hoje, trazendo para os dias de hoje, né? Você vai num casamento, por exemplo. Ah, acabou o salgadinho, acabou o bolo, acabou o refrigerante, acabou tudo, acabou a festa. O que vai acontecer? As pessoas não vão embora? Acabou a festa, né? O vinho naquela época era representando isso. Acabou a festa. Acabou o vinho, acabou a festa. Então muita gente iria embora. Mas ela não foi espalhar para as pessoas erradas, ela chegou na pessoa certa. Ela falou para Jesus: Jesus, eles não têm vinho. Né? Olha que lindo isso que ela fez, né? Muitas vezes nós estamos precisando desabafar com alguém e nós chegamos nas pessoas erradas para desabafar e essa pessoa vai sair espalhando para todo mundo ali naquela festa. Vai sair espalhando, vão te difamar, vão te caluniar, vão rir da sua cara, vão rir de você, porque foi na pessoa errada. Mas quando você chega na pessoa certa e fala: Jesus, acabou isso, acabou aquilo. Você olha para a sua dispensa está acabando o mantimento, mas você não vai murmurar porque está acabando. Você vai orar e vai falar assim: Senhor Jesus, visita a minha dispensa, traz o renovo para a minha dispensa. E Jesus vai fazer, porque você não murmurou, você só pediu a Ele, né? Então é uma chave espiritual também muito importante no versículo 3, né? No versículo 5, a sua mãe disse aos serviçais: tudo quanto lhe disser, fazei-o. Olha só como é importante selecionar algumas pessoas. O que isso nos mostra também, né? Que Deus, Ele coloca as pessoas certas na nossa vida para nos ajudar. Ali, Deus estava levantando os serviçais, que eram pessoas especiais para poder fazer isso. Porque, sabe por quê? Porque quando Jesus manda colocar a água ali, e Jesus fala assim para eles, ó: pegue dessa água e leve ao mestre Sala. Olha que fé do serviçal, ele pegou a água e levou para o mestre Sala. A água. Quando ele chegou lá, o milagre aconteceu, que ele foi tomar, virou vinho. Se Jesus tivesse chamado as pessoas erradas para estarem ali, o que ia acontecer? Jesus ia falar assim: derrama a água, as pessoas iam rir dele. Água? Que isso? Ele tá endoideceu. Vai água? Vocês estão entendendo que mistério é esse? Quem eram os serviçais ali? Eram os obedientes. E quem são os obedientes? São os humildes, não os soberbos. Então tá falando ali o quê? Tá falando com os humildes. É os humildes que são levados para fazer essas obras que Deus manda. São os humildes, porque eles não duvidam, eles obedecem. Os humildes não vão duvidar. Jesus fala: coloca a água. Eles vão lá, pegam a água e colocam a água. Aí Jesus fala: agora pega essa água e leva para o mestre Sala provar. Eles vão pegar a água e vão levar para o mestre Sala. Olha o trajeto que o servo fez com a água para levar para o mestre Sala, até ele chegar lá no mestre Sala, o mestre Sala provar e falar: esse é o melhor vinho. Meu Deus, olha a fé desse serviçal, meu Deus. Por isso que são muitos chamados, poucos escolhidos.
poucos são escolhidos para a obra, para estar fazendo algo para Deus por causa disso, porque alguns vão duvidar, alguns não vão fazer o que o mestre manda. Então essas pessoas que vão fazer são selecionadas. E essas pessoas que são selecionadas, também Deus seleciona pessoas para estar do nosso lado, para nos ajudarem também nessa nossa caminhada, nessa nossa jornada. Deus levanta as pessoas certas, são as pessoas humildes que Deus levanta para estar do nosso lado, para nos ajudar, para nos abençoar. Essas pessoas que Deus levanta, é Deus que faz isso, Deus que faz essa obra, né? Olha só o que diz aqui no versículo 4. E entraram ali postas 6 talhas de pedra. Eles tinham naquele lugar umas talhas de pedra. Umas talhas aquelas, como se fosse um vaso bem grande assim, né? Olha só o que diz aqui, ó. Eles usavam para purificação. Aquela água eles usavam para se purificar nas cerimônias, né? Eles lavavam os pés, lavavam as mãos, mas a água era limpa, né? E em cada cabiam 2 ou 3 metretas. Se a gente for traduzir, o que é 2 ou 3 metretas? Vai dar mais ou menos de 80 a 120 litros de água. Mais ou menos. Convertendo o cálculo, né? Vai dar mais ou menos 80 a 120 litros de água. Aí no versículo 7, Jesus lhe disse: enchei de água as talhas. Olha só, né? Enchei de água as talhas. E as encheram até a borda. Até a borda. Né? E ele lhes disse: tirai agora e levai ao mestre Sala. E eles levaram. Tirai, enchei de água. Agora tirai essa água e leve para o mestre Sala. Isso é lindo, meus irmãos. Versículo 9, ó. Versículo 9. E quando o mestre Sala provou a água, ele falou assim, né? Ele não sabia, né? Ó, não sabia de onde de onde teria vindo aquele vinho, né? Mas os serviçais que haviam tirado a água sabiam. Isso aqui tem mais uma chave espiritual importante para nós. Todas as pessoas que estavam ali na festa, só algumas pessoas sabiam do milagre. As outras pessoas que estavam ali falaram: nossa, esse é o melhor vinho. Não souberam do milagre. Nossa, o noivo, deixou o melhor vinho para o final da festa e não para o começo. Né? Olha só o milagre. E disse: todo homem no princípio apresenta o bom vinho, e quando os homens já estão bebido bem, né, bebido bastante, então eles colocam o pior vinho. Por quê? Mas você guardasse o vinho bom até agora. Ó, versículo 11. Esse começo de milagre fez Jesus em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então olha só, quem estava ali que percebeu o milagre? Os serviçais, Maria e os discípulos. E Jesus, né? Ele que orou e fez, né? Então, as outras pessoas da festa que estavam ali, foi natural para eles, foi normal. A festa continuou, o noivo não foi envergonhado porque ele convidou o Senhor Jesus para a festa, né? Quando nós convidamos o Senhor Jesus, nós não somos envergonhados, porque Ele peleja por nós, Ele nos guarda, nos livra de todo mal, né? E se faltar alguma coisa, Ele supre as necessidades. Então, isso é mais uma chave importante para nós tirarmos. Nem todos que estão no seu cenário vão saber dos milagres que Deus operou. Eles só vão ver você abastado, próspero, mas não vão saber como você chegou lá. Não vão saber o que você passou para chegar lá, né? E é assim mesmo que Deus faz. Ele oculta algumas coisas aos loucos, aos que não creem nele, e ele mostra para aqueles que creem nele. Ele mostra para aqueles que creem. Depois disso, versículo 12, ele desceu para Cafarnaum, ele, sua mãe e seus irmãos e seus discípulos,
e não ficaram ali por muitos dias. Amém? Olha que palavra boa, né? Tem algumas outras anotações que eu fiz aqui sobre esse assunto, né? Que eu peguei no estudo dessa irmã. Primeiro, é que eu já tinha falado, né? Jesus foi convidado. O segundo ponto importante. As pessoas que estavam ali, que haviam planejado a festa, porque houve um planejamento, né? Eles calcularam quanto de vinho, quanto de pessoas. Eles não imaginavam que ia faltar o vinho. Então eles foram pegos de surpresa. Então, ninguém esperava que o vinho fosse acabar, porque tudo era calculado, né? Então eles foram pegos de surpresa. Mas Jesus estava ali. Jesus estava lá, não porque ele estava apenas, mas ele foi convidado. Olha que chave importante, né? A presença dele estava ali, mas ele era um convidado especial. O noivo queria que Jesus estivesse ali pela pessoa dele, por amizade, por gostar dele. E Jesus fala, né? Não chegou ainda a minha hora, mas mesmo assim ele operou o milagre. Não podemos nos esquecer da grandeza que é a presença do Senhor Jesus em nossas vidas. O que importa para nós é a presença de Deus. É isso que importa. Importa mais do que tudo. É a presença de Deus. A nossa necessidade real não está no dinheiro, está na presença de Deus. Olha só, quando nós olhamos, paramos para pensar nisso e nós vemos, por exemplo, um mendigo pedindo ali dinheiro, né? Ele fica parado ali pedindo dinheiro. Ele está pedindo dinheiro. Ele não está pedindo oração, não está pedindo a presença do Senhor. Porque se ele estivesse pedindo a presença, ou estivesse pedindo oração, a situação dele iria mudar. Mas ele está ali e ele fica pedindo dinheiro. É o que acontece quando a pessoa peca muitas das vezes, né? O pecado faz divisão, faz separação entre Deus e os homens. E o homem começa a ver só o material, só o físico, e esquece do espiritual, que é muito mais elevado, muito mais importante. Pedro, então, quando ele chega naquela porta chamada Formosa, e ele vê aquele mendigo pedindo esmola, o que Pedro fala? Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus, levanta. E o mendigo, que era paralítico, levantou e foi curado. O nome do Senhor Jesus. Então, quem tem a presença do Senhor Jesus, tem esse nome do Senhor Jesus em nós. O nome do Senhor Jesus está em nós. Você pode chegar e falar, em nome de Jesus, no poderoso nome de Jesus, levanta e anda. E neste nome, esse nome realiza sonhos. Esse nome faz prodígios, faz maravilhas, faz milagres. Esse nome salva, cura, batiza com o Espírito Santo. Então nós temos que nos apegar ao nome, não ao dinheiro. Né? Muitas vezes vai pelo caminho de vias erradas, né? Tem gente que só quer o dinheiro, só quer a prosperidade, só quer... Isso vem depois, isso é consequência de você ter o nome. Então isso vem depois, porque o Senhor Jesus ele vai suprir. Depois de você apegar a esse nome, você pode descansar e pode confiar, porque essa presença de Deus, tudo lhe irá bem, nada irá faltar. É o que diz Salmos 23, né? Se Deus é o meu pastor, logo não terei falta de nada, porque Ele supre todas as nossas necessidades e Ele preenche todo o vazio de nossa alma. Às vezes a pessoa anda com tristeza, aquele buraco no coração, aquela tristeza, aquela angústia. É a falta de colocar uma presença ali que vai trazer alegria. Essa presença é o Senhor Jesus. Ele, quando chega em nossas vidas, ele traz alegria. Então não tenha vergonha de falar ao Senhor, de orar e pedir, Senhor, o vinho acabou. Não tenha vergonha disso. Senhor, a minha alegria se foi. O vinho acabou. É como se fosse o vinho acabando, né? O que vai acontecer? Ele vai chegar e ele vai fazer o milagre e a sua alegria vai voltar, né? Tenha esperança em Deus, tenha fé
e tenha confiança que a partir do momento que você chama a presença do Senhor, que você convida o Senhor para nossas vidas, a partir desse momento, a vergonha acaba. Você não vai mais passar necessidade, não vai ter mais essa ausência. Acabou alguma coisa, acabou algo, não vai mais acabar, porque agora o Senhor Jesus está lá. Então, no poderoso nome de Jesus, isso que acabou na sua vida, receba agora o renovo em nome de Jesus. É assim que funciona, né? Às vezes em nossas vidas também coisas dão erradas. É o vinho acabando, né? O vinho acabou, a alegria se foi, às vezes as coisas dão erradas. Deus muitas vezes permite que algumas coisas deem errada. Para quê? Para que nós venhamos a cair de joelhos e a pedir a Deus esse renovo. Porque aí quando nós caímos de joelho, como lírio, né? Nós vamos estar exalando aquele perfume diante de Deus. E é esse perfume que Deus vai sentir, a nossa oração, o nosso gemido, a nossa petição. Ela chega diante de Deus como um aroma especial. Então, às vezes, Deus permite o vento, sim, o vento vai bater, mas é para você se lembrar que você deve cair de joelhos e orar e buscar a Deus. Então, existe outra coisa que nós podemos aprender nesse texto, né? Trazendo para os dias de hoje. Existe uma cobrança muito grande para que as coisas deem certo na vida. Por exemplo, naquela festa lá, se fosse eles levar em consideração, né, naquela festa, se Jesus não tivesse ali para multiplicar, para fazer um milagre, né, transformar água em vinho, o que ia acontecer? Eles iam chegar no mestre Sala, eles iam chegar em quem organizou a festa e ia falar: o vinho acabou. Você não calculou certo? Você não sabia quantas pessoas iam estar presentes? Você calculou errado. Olha a cobrança, né? Essa cobrança, ela está em nossas vidas também. Às vezes falta o emprego, às vezes a doença chega, às vezes a paz vai embora, né? E é como se fosse o vinho acabando. Então o que você vai fazer? Senhor, visita. Senhor, permaneça. Venha agora como convidado meu no meu coração e permaneça comigo. Visita agora essa despensa que está vazia. Visita agora essa falta de emprego. Abre as portas e Deus vai abrir. Ele vai abrir, né? Porque você chamou a existência, porque você chamou a existência, porque você pediu para o mestre que ele faça o milagre e aí ele vai fazer. Aqui representa também os nossos sonhos, a nossa alegria. Muitas vezes a nossa paz ela pode ir embora, né? Por algum motivo, algo que aconteceu. Então quando chega alguma escassez, então nós chegamos para Deus: Senhor, visita minha despensa. Amém? É assim. Visita meu coração. Olha, tá faltando alegria. Visita o meu coração. É assim, né? É assim que funciona. Bom, outra coisa importante também é que Deus conhece a nossa reserva. Quando você vê que está faltando algo, Deus já sabe que está faltando. Então, você não precisa murmurar. Está faltando, acabou. Deus deixou faltar. Não murmura. Não murmura, porque a murmuração é falta de fé. É só você chegar: Senhor, olha, visita, tá acabando, ó, visita. Ele vai ver e ele vai repor. Amém? Eu quero contar um testemunho aqui, algo que aconteceu quando minhas crianças ainda eram bem pequenininhas. Eles estudavam numa escola que era bem longe de casa. A escola era... E a gente tinha que levar eles todos os dias de carro. E a gente gastava R$ 20 mais ou menos por semana para levar eles. Era 12 quilômetros ida e volta, né? Não era ida não, era ida e volta, era 12 quilômetros mais ou menos. Então, outro dia eu estava vindo do serviço e eu estava indo trabalhar de bicicleta, porque para economizar gasolina justamente. A gasolina era contadinha para buscar as crianças, levar e buscar as crianças na escola, né? E teve um dia que a gasolina do carro acabou. E a minha mulher não viu que a gasolina estava acabando. E ela pegou e levou as crianças para a escola. Mas não dava para buscar. Então ela me ligou. Eu estava vindo do serviço, era a hora do almoço, eu estava vindo almoçar em casa.
E o telefone tocou, eu tava de bicicleta, pedalando a bicicletinha ali, né? O telefone tocou, eu atendi. Jefferson, preciso buscar as crianças na escola, mas não tem gasolina. Eu falei para ela assim: Deus proverá. Fica em paz, fica tranquila. Deus proverá. Eles estudavam de manhã, né? E ela tinha que buscá-los à tarde, tipo uma e pouco assim. Ela já tinha tá indo lá buscar isso. E era meio-dia ainda, né? Então ela falou: acabou, o que eu faço? Eu falei: fica em paz, fica tranquila. Deus proverá. Mas eu tava pensando que de repente eu ia conseguir fazer um empréstimo, alguma coisa. Eu tava pensando em coisas assim, eu nem imaginava o que ia acontecer. E ela pegou, começou a limpar a casa, né? Começou a limpar a casa, passou aspirador por tudo, aspirador no sofá, até em cima do sofá ela passou aspirador, no chão, passou, limpou a casa todinha. E eu tava chegando, né? Eu gastava mais ou menos uma meia horinha de pedalando para chegar, né? Aí, mais ou menos, eu não sei a hora certa não. Aí, quando eu cheguei, ela tava com um sorrisão aqui, quase perto da orelha. Eu falei: o que aconteceu? Ela falou assim: olha, eu limpei toda a casa, não tinha nada ali, mas daqui a pouco eu viro em cima do sofá uma nota de R$ 20 novinha. Eu falei: graças a Deus, Deus materializou essa nota para você pôr gasolina. Olha como Deus é bom. E ela foi lá, pôs gasolina, buscou as crianças na escola e nada de ruim aconteceu, né? Porque Deus proveu, supriu as necessidades. Então, quando nós convidamos a Jesus, nós temos essa fé, essa presença de Deus em nossas vidas, não vai faltar nada. Ele vai estar suprindo as necessidades. Ele vai suprir as necessidades, né? Nem todos os dias, às vezes, nós nem todos os dias estamos bem, às vezes estamos tristes. Nesses dias em que você está triste, você peça a Deus: Senhor, põe a sua presença, venha curar essa tristeza. E Ele vem sim, Ele vai curar essa tristeza. Não se entregue à tristeza. Creia, porque a Bíblia diz que Ele, quando Ele vem, não tem tristeza, né? Então, se Jesus vai chegar na nossa vida, no nosso coração, seu coração vai ter alegria, com certeza. As coisas vão acontecer. Então, uma outra coisa que nós podemos ver também, né? Quando falta a alegria, por exemplo, né? Nós temos que respeitar a natureza humana. Às vezes o nosso próximo está assim e nós não sabemos. Então, às vezes nosso próximo está triste e nós não sabemos disso. Então, às vezes o próximo responde uma palavra meio torta para você, você vai falar: nossa, que grosso, né? Que grosseria, né? E você vai ver o coração dele está despedaçado. Então nós temos que ter esse entendimento, né? Que às vezes também nosso próximo está assim. Por isso nós não devemos julgá-lo por isso. Devemos ajudá-lo, né? Então, assim como você, né? Quando clama pela presença, tem o renovo, devemos ensinar o nosso próximo também para que ele também tenha esse renovo, sinta esse renovo, né? Aí vai ter pão e vai ter vinho e vai ter azeite. O pão e o vinho é o Senhor Jesus em nossas vidas. E o azeite é a unção do Espírito Santo que Ele vai derramar em nossas vidas. Então o vinho acabou, também nos fala de outra coisa. Como eu disse, né, no começo, acontecem as cobranças, né? São pessoas cobrando, falando, pessoas que não entendem o próximo, vão estar ali cobrando: por que você deixou faltar o vinho, né? São essas pessoas que vão se levantar nessa hora só para cobrar. Então não seja uma dessas pessoas. Entenda a natureza do seu próximo. Ele é como tu, ele é como você. Isso pode acontecer com você e pode acontecer com ele. Então entenda isso. Maria, né, voltando aqui no ensino, né, que essa passagem nos traz, Maria, ela foi no lugar certo. Ela foi no convidado especial.
Se era um convidado especial, não era para ele ter ido na cozinha resolver um problema do noivo, né? Mas ele não se importou com isso. Ele é um convidado especial. E mesmo assim, ele, ao saber que acabou o vinho, ele foi lá na cozinha e fez o milagre, né? Isso também acontece. Meu filho tá tocando violino. Ele e a namorada dele ali. Bom, essa é a diferença então, né? Quando Jesus então ele foi chamado, ele resolveu o problema. Algo acabou e ele então trouxe o renovo, trouxe o milagre, trouxe um novo ambiente. Ele trouxe o novo para dar alegria aos convidados, né? Porque o vinho representa alegria e o vinho tinha acabado. Às vezes nós estamos tristes e temos que estar cientes disso. O Senhor Jesus, ele chega e vai trazer alegria. É só você, quando você está cansado, né? Por exemplo, você diz assim: não tenha vergonha de falar, Pai, estou cansado. Então ele vai vir e vai encher e vai renovar as suas forças. O vinho, às vezes nós pedimos a Deus as coisas, nossos sonhos ou algo que nós estamos pedindo a Deus e nós até choramos, né? Então você saiba que as suas lágrimas estão sendo colhidas pelo anjo. Ele colhe a nossa lágrima e guarda em seu odre, né? Então ele colhe as lágrimas. Então até as lágrimas ele colhe, nada se perde, nada cai por terra. Quando você olhar para a sua despensa, ela vai estar cheia de novo. Amém? Então, porque Deus, ele traz, olha só o milagre, o que Deus fez, né? Ele trouxe o melhor vinho. Ele não trouxe qualquer vinho, um vinho só para falar que tem vinho. Ele trouxe o melhor vinho para aquela festa. Ele trouxe o melhor. É assim que Deus faz. Ele vai dar para nós o melhor. Sempre Deus faz isso, né? Se você pede algo, ele vai te dar muito mais do que você pediu. E nós podemos aprender com isso também. Nós temos que aprender com isso. Por quê? Porque Deus faz isso para nós. Então, o que nós devemos fazer? Dar o nosso melhor para Ele. É isso que está falando esse texto, né? Sabemos que quando nós buscamos a Deus, Ele vai nos responder e vai nos dar o melhor que Ele tem. Vai dar o melhor vinho. Ele vai dar a melhor... Tudo que você pediu, Ele vai te dar a mais. Então, é assim a nossa vida com Deus também. A Bíblia até faz uma comparação, né? Aquele servo que faz só o que lhe mandaram é um servo inútil. Você tem que fazer o que não te mandaram também. É assim que Deus quer. Deus também, Ele dá algo a mais, mas Ele também quer que você faça a mais para o reino. Ele quer que você se desdobre mais, que você faça mais, leia mais a Bíblia, estude mais a palavra, ore mais, jejue mais. É assim que Deus trabalha. Ele vai fazer a mais para você, mas você também tem que dar a mais para Ele, né? Mas olha só a situação, né? Com certeza ali naquela festa, se as pessoas soubessem que acabou o vinho, muitos ali iriam embora. Isso nos mostra também uma outra lição. Os verdadeiros amigos é os que ficam. Os falsos amigos é aqueles que na primeira desavença, na primeira a primeira coisinha que acontece, essa pessoa já te bloqueia no celular, não quer mais saber, se afasta de você, não responde mais o que você pergunta, te esnoba, te ignora com sucesso, né? Pessoa ignorada com sucesso, meu Deus. Então, nisso nós vemos, o que nós vemos nisso? Nós vemos quem realmente deve permanecer em nossa vida e quem deve simplesmente ser esquecido, né? Porque são esses amigos que estão ali por causa do vinho, por causa do aplauso, por causa da audiência.
não são amigos de verdade. Na primeira coisinha que acontece, já estão te bloqueando, já estão saindo fora, já estão indo embora, já não falam mais com você. Se você encontra com eles na rua, viram a cara, muda de calçada. Não é? Isso acontece. Então, esse texto também nos mostra mais essa lição importante. Ele nos mostra o quê? Nos mostra que os verdadeiros amigos é aqueles que ficam não por causa da festa, não por causa de você ter dinheiro, não por causa disso ou por causa daquilo, mas é por causa de você. É por causa do noivo que eles estavam ali na festa, né? Então Jesus ele se levantou, foi direto lá e resolveu o problema. Então esses são os amigos que com festa ou sem festa, eles vão continuar sendo seus amigos. Com festa ou alguém te difamou, te caluniou, ele não se importa, ele te conhece, ele é seu amigo. Ele te conhece, então ele não vai se importar com isso, ele vai continuar sendo seu amigo. Tem gente que não, né? Já bloqueia, já que não quer saber, acreditou na mentira do diabo, né? Porque o inimigo, ele inveja as chaves que estão em nossas mãos, porque nós temos as chaves da despensa. Então ele vai fazer alguma coisa para tentar atrapalhar, para tentar tirar o seu foco, para deixar você triste, para fazer você largar as chaves. Não quero mais essas chaves, só tem luta, né? Mas não olhe só na luta, vai ter vitória também. E olha, sem luta não há vitória, né? Então você tem que passar, nós temos que passar por algum tipo de luta para termos alguma vitória. Como é que a gente vai falar? Eu venci, se você não lutou, não teve luta nenhuma. Então tem que ter a luta para ter a vitória. Né? Então não entregue as chaves, não entregue o que Deus te deu. O que Deus te deu é muito precioso. Não entregue assim de mãos beijadas isso daí. Amém? Então que a partir de hoje, Jesus seja o seu convidado de honra em sua casa, em suas finanças, em seu emprego, em sua vida, em sua saúde, em sua família, em seu coração. Que Jesus seja o convidado de honra para você. Nunca mais ter falta de nada na sua vida. O Senhor Jesus, Ele é Senhor. Ele é Rei. Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Médico dos Médicos. Nada vai faltar para você. Nada vai faltar, porque Ele assenta-se no trono. Você é filho do Rei. Nós somos filhos do Rei. Então ele se assenta no seu trono. E ele diz assim, né? Todo o poder é me dado nos céus e na terra e debaixo da terra. Então ele tem todo o poder. É ele que governa a terra. Ele que governa esse mundo. Ele governa os céus. Ele governa a terra. Então nada nos faltará. Nada nos faltará. Outra coisa que nós aprendemos também com esse estudo é aquela parte que Maria chega nas pessoas certas, né? Ela chega nos servos e fala com os servos: faça tudo o que ele mandar. Isso nos mostra também que nós nunca devemos procurar pessoas erradas para desabafar ou para falar algo que essas pessoas podem caluniar você, né? Podem sair falando mal de você. Se Maria não tivesse falado com a pessoa certa ali, com certeza não iam fazer o que Jesus pediu, né? Pessoa errada, a pessoa certa, no lugar certo, faz toda a diferença. Quando Jesus foi resolver o problema, ele chamou os servos, os humildes, né? Assim também, Jesus levanta pessoas certas para estar do nosso lado, para nos ajudar. Se é na empresa que suponhamos que você é dono de uma empresa, né? Deus vai chamar as pessoas certas para trabalhar ali com você. E você tem que saber discernir isso, porque algumas pessoas certas, o inimigo, ele tenta confundir, para que você não veja que aquela pessoa tem uma chave espiritual que vai ajudar a sua empresa a prosperar. O inimigo, às vezes, tapa os seus olhos com alguma calúnia, alguma intriga, alguma fofoca, algo que vai tirar o foco, né? Então, saiba disso.
Você precisa das pessoas certas. Tem uma cadeira na sua empresa e essa cadeira só vai ser preenchida pela pessoa certa. Você pode colocar um, colocar dois, colocar três, seja lá quem for que você colocar ali, não vai permanecer, não vai durar, porque aquela cadeira tem um nome escrito ali. É para aquela pessoa que Deus quer que se assente ali. E não é qualquer um que vai se assentar nessa cadeira. Então tem que ser a pessoa certa. Então isso nos mostra, esse estudo aqui, essa passagem, né, de Jesus, nos mostra isso também. Além de Jesus resolver o problema, tem as pessoas certas para estarem no lugar certo e na hora certa que Deus vai colocar para ajudar você na sua caminhada, para ajudar em nossa caminhada. Esse é o jeito de Jesus resolver, né? O jeito dele resolver é o melhor jeito possível, né? Não é o nosso jeito que vai resolver. Às vezes você quer resolver do seu jeito e deixa Jesus de lado. Mas quando você chama Jesus e fala assim, Senhor, acabou o vinho, o que ele vai fazer? Ele vai resolver, coloca na mão dele, tenha fé. E agora só espera acontecer. Não fica você falando junto, querendo fazer algo junto, querendo se justificar, querendo isso, querendo aquilo, que você vai atrapalhar o trabalhar de Jesus, né? Então não faça assim. Colocou nas mãos dele, descansa, esqueça, e logo logo você vai ter a resposta que Deus vai te dar positiva, foi feito o milagre, né? Esse é o jeito de Jesus responder. E nós vemos também um estudo de alguém que permaneceu, né? Que é Ruth. Ruth, ela decidiu ficar com Noemi. Ela permaneceu ali do lado de Noemi. E o que isso nos mostra, né? Qual foi o fim de Ruth? Ela casou-se com Boaz. E Boaz foi uma pessoa que está na genealogia de Jesus. Olha que coisa linda! Então, ele está na genealogia de Jesus, dele, de Ruth e Boaz, na descendência deles nasceu o Messias, né? A mesma coisa aconteceu com Raabe, lá quando os espias invadiram Jericó. Raabe protegeu os espias, depois Raabe casou-se com um dos espias. Aquele espia que estava ali também está na genealogia do Messias. Então Raabe participou disso. Foram os descendentes deles que nasceu o Messias, descendente de Raabe, descendente de Ruth. Foram esses descendentes dessas pessoas que não largaram, estavam ali, acreditaram, né? É assim que Deus quer que nós façamos também. Não larga as chaves que Deus deu, né? Entre para a genealogia de Cristo. Olha, isso é importante, hein? Deus vai selecionar tudo, vai preparar todas as coisas. Corre, né? Corre, mas não quando a situação é ruim, né? Não corra para longe, não abandone, corre para perto, corre para independente da situação, se é boa ou se é ruim, esteja com Jesus, porque a presença dele vai fazer toda a diferença. Irmãos, que estudo lindo, né? Que estudo lindo. Olha só, você já parou para pensar que dia de sol a praia tá cheia, mas quando o tempo tá nublado a praia fica bem pouca gente? É assim também, né? Nas festas, muita gente vai na festa, mas não por causa da amizade que tem com o noivo e tudo ali, tá querendo mais ir na festa, né? E é o que ia acontecer ali com aquelas pessoas. Eles iriam estar ali e quando soubessem que o vinho acabou, eles iriam embora. Mas quando você vai na pessoa certa, eles ficaram ali, permaneceram. Eles não souberam do milagre, não tiveram nem noção do que aconteceu. Eles falaram, nossa, esse vinho é melhor, né? Mas não tiveram a ciência de que Jesus foi lá, transformou a água em vinho, né? Só alguns selecionados sabiam disso. E é isso que acontece também em nossa vida, né? Algumas pessoas selecionadas é que vão saber apenas que Deus fez um milagre na sua vida. Outras pessoas vão olhar e vão falar, nossa, como ele
prosperou, né? Como é que pode prosperar assim, né? Nem vão saber o que aconteceu, né? Nem vão saber. Então é sobre isso que eu queria falar hoje para vocês. Existem chaves espirituais que dão acesso à dispensa dos mistérios de Deus. E essas chaves espirituais, quando você começa a buscar a Deus, Deus dá essas chaves para as pessoas. É para você pegar a Bíblia e entender o que está escrito aqui. Quando você lê, você vai entender o que está escrito aqui na Bíblia. Não isso é ter a chave da dispensa. Então você lê um versículo e você vai ver que aqui tem uma chave espiritual que vai te ajudar na sua caminhada e também vai ajudar outra pessoa na caminhada dessa pessoa, né? É assim que funciona, amém? Deus abençoe você que ficou até o final desse estudo, que Deus dê graça, dê sabedoria, dê entendimento, guarde toda a nossa trajetória, nosso caminho, que você possa convidar a presença do Senhor Jesus, não por apenas convidar, mas que ele seja um convidado de honra para estar na sua casa, na sua vida, nas suas finanças, na sua empresa, no seu lar, no seu casamento, na sua saúde. Convide o Senhor Jesus. Ele vai chegar e ele vai decidir por você, ele vai agir por você e tudo irá bem. Vai ter paz, vai ter sossego, vai ter alegria. Deus abençoe então. Obrigado por você ter ficado até o final desse estudo. Amém?